Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast Amo Família. Hoje nós vamos falar de um assunto que é do interesse, literalmente falando, de todos. Se você não casou, se você é recém-casado, se você já está casado por algum tempo, esse assunto é do interesse de todos. É tão importante que eu quero que depois você envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. Envia esse link para o máximo de pessoas que você puder. E aí, eu quero que você deixe a sua pergunta aqui na descrição, porque é muito importante para nós, tá? Deixa a sua pergunta aqui, ou de repente um testemunho. Muitas pessoas têm sido alcançadas através dos nossos podcasts. Deus tem transformado, direcionado. Gente, são muitas pessoas. Coloca o seu testemunho aqui também. Vamos para o nosso podcast de hoje. Nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, meu amigo Marcos Moura. Tudo bem, Marco? Tudo bem, pastor. Mais uma vez aqui no podcast Amo Família, com essa audiência, e é muito bom a gente implantar a cultura do reino de Deus, né? Muito bom, muito bom. Para quem não conhece o Marcos, ele é casado com a Márcia, pai da Amani e da Munira, e agora ele tem um genro. Como é o nome do seu genro mesmo? Iládia, Elijah. E é a Amani ou Munira que casou? a Mani, É a Amani. E a Munira tá namorando? tá namorando, já começou já. Qual que é o nome do namorado dela? É o Caio, O Caio. Mas é assim, né? É o ciclo da vida, né? ciclo da vida. A gente começa como marido e mulher e termina como marido e mulher, como eu já estou lá em casa, né? Os filhos todos casaram, já se foram, e que bênção. O Marcos trabalha com aconselhamento de casais. Ele é uma pessoa que se dedicou, estudou, é um terapeuta familiar e tem sido uma grande bênção, principalmente quando se trata da área dos vícios sexuais. Mas hoje eu chamei o Marcos aqui para nós fazermos esse podcast em cima do tema do seu livro, né? Você lançou um livro recentemente com um tema muito interessante. Fala um pouquinho o porquê. Por que você lançou esse livro? Então, pastor, a gente lida com esses bastidores, né, do casamento, e quanto mais a gente ouve maridos, ouve esposas dentro dessa desconexão, dentro dessas desordens, a gente vai encontrando um padrão. E Uhum. um padrão muito comum que tem adoecido o casamento é os casais não aprenderem a fazer acordos. Uhum. Então a gente percebe que a jornada do É, casamento deles só explicando para quem está nos assistindo que o título do livro é Os 7 Acordos da jornada chamada casamento. da Jornada chamada Casamento. Exatamente. Então, essa jornada, pastor, a gente tem percebido que ela se torna dificultosa, muitas vezes inviável, exaustiva, porque esses casais não aprendem a fazer acordos. Uhum. Então, quando existe a ausência desses acordos de forma inteligente, então eles começam a tornar essa viagem um turbilhão de situações que vai adoecendo, que vai trazendo tristeza, que vai machucando um ao outro, né? Então, o livro nasceu dentro desses bastidores e uma experiência também que eu tive com a Márcia. Aham, aham. Depois você vai compartilhar com a gente. Bom, muitos casais se casam e eles acham que o sim no altar resolve tudo. Eu costumo até dizer que tem algumas pessoas que antes de casar ficam assim, não, quando a gente casar, né? Quando a gente casar, isso aqui vai ser resolvido. Não, quando a gente casar. E tem pessoas que acham que o casamento vai resolver todas as demandas que não foram bem resolvidas no namoro ou no noivado. Esse sim no altar resolve tudo mesmo, Marcão? Eu acredito, pastor, que o grande problema é que ninguém sabe o que é casamento. Então, Uhum. entra dentro dessa jornada, começa, mete o pé nessa estrada, e aí eles nem imaginam o que é que esperam eles na estrada, né? Uhum. A quantidade de situações que eles vão ter que lidar.
Então só o sim é o que eu até agora, recentemente, casando minha filha, eu disse para ela: "Filha, esse momento aqui é só a celebração. Agora depois de amanhã, você vai começar essa grande jornada, e a jornada do casamento, ela não é só esse sim aqui. Então tem uma vida de experiência, de situações que você vai ter que passar, e você vai ter que aprender a superar". E por que, Marcão, é muito importante, para, o casal entender o casamento como uma viagem? Por que é importante? Porque no dia que você casa, pastor, você diz que o seu casamento, a sustentabilidade dele, o tempo que ele vai durar, você diz que vai ser até o dia que você estiver vivo. Uhum, Você fala: "Olha, vai ser até que a morte nos separe". uhum, Então, a jornada, eu falo que a jornada do casamento é uma jornada, porque você vai carregar o casamento a toda a vida. Então, se você não aprender a fazer acordos e não entender que é uma jornada como Amós 3:3, né, Amós 3:3 fala: "Andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles". Essa palavra andarão, no original, pastor, é o conceito da jornada. uhum. O que Amós está dizendo é: será que é possível empreender uma jornada se 2 pessoas não fizerem antecipadamente acordos, né? Então, a vida, ela tem uma duração de tempo, e o Uhum. casamento vai junto. Casamento não é só uma estação, casamento não é um momento, casamento não é só uma etapa da vida, como se: "Ah, o casamento é uma etapa". Não, o casamento é toda a vida, Hum. até quando a sua vida durar. Uhum, E hum, se você não aprende a fazer acordo, você vai ter problemas. uhum. E é interessante, você também coloca no seu livro um ponto que eu acho muito importante. Toda viagem exige decidir o que levar e principalmente o que deixar. É. Então, por que é tão perigoso tentar construir o futuro carregando nas malas as malas pesadas de traumas, abusos e erros da família de origem? Então, é muito importante, então, saber o que não levar, né? Sim. O terceiro acordo da jornada do casamento, pastor, eu falo sobre bagagens, o que levar e o que deixar. Por quê? Quando você casa com uma pessoa, você não está casando só com o indivíduo, você está casando com a história, Sim, você está casando com um sistema de crença, sim. você está casando com um contexto de educação que essa pessoa veio, você está casando com os traumas, você está Uhum. casando com as dores, você está casando com um bojo, Com uma história uma toda. história toda. Então, tudo isso são bagagens que vão ser levadas para dentro desse casamento. E aí vai ter bagagens que vão ser merecidas ser levadas e bagagens que não devem ser levadas, Uhum, que pelo contrário, elas vão, cansar esse casamento, elas vão deixar esse casal, viver um quadro exaustivo, né. uhum. Então, nós temos hoje visto muitos casais que estão cansados na jornada. Não tem nenhum problema moral que eles estão querendo deixar o casamento, estão querendo separar, não é questão moral, é que eles estão cansados. E o cansaço se deve a bagagens que não mereciam mais ser levadas. Uhum. Então são traumas não resolvidos. Eu sempre falo, quando você não resolve um passado, você hipoteca o futuro e compromete seu presente. Isso está dentro do casamento também. Hum. Então a gente casa achando que os nossos problemas resolveu, como você mesmo colocou, e não resolve. E a gente leva esses traumas, leva essas dores, leva esse sistema de crença para lá e vão ser bagagem. E aí a outra pessoa, ela vai ter que lidar com uma coisa que ela não lidou, ela vai ter que lidar com as bagagens dela e com a bagagem do outro. Então isso, pastor, cansa muito dentro do casamento. Uhum. E é por isso que tantos casais cansados estão querendo se divorciar, estão querendo se separar. E às vezes eles não conseguem, discernir qual é a causa, não é. Então, eu gosto daquela ideia, né, quando acaba a gasolina do carro, você não joga o carro fora, você para no posto para reabastecimento, né. Então, ou então quando quebra um carro, você não se desfaz do carro, você manda ele para a oficina, Sim. certo? Agora você coloca uma coisa muito importante que eu vejo que é o problema de muitos casais, né.
o desapego emocional necessário para que o novo lar floresça. O que muitos casais não entendem é que essa dependência emocional dos pais impede realmente o florescimento do novo lar, não é? Da nova família, do casal, né? Sim. Essas dependências emocionais, como o senhor bem colocou, pastor, elas fragmentam a pessoa. A pessoa ela nunca se sente completa, presente, dentro do casamento, porque ela sempre está, vamos dizer assim, partes dela ficou em um lugar que já não merece mais estar. Porque um dia eu fui filho e fiz parte de um território familiar, tinha o meu pai, tinha minha mãe, só que no dia que eu casei, eu agora fiz uma nova aliança, eu fui agora para um novo território, para viver uma jornada, mas se pedaços de mim ficaram lá, eu sempre vou estar incompleto aqui. E a gente percebe, pastor, que essas emoções, essas dependências, esse, como eu já disse, esse sistema de crença, uma das coisas que eu falo muito é essa coisa assim, a pessoa para avançar na jornada, no lugar dela avançar com a pessoa que está fazendo a jornada com você, não, eu tenho que ficar sempre voltando atrás para perguntar a meus pais, para dividir minhas frustrações. Então, tô na jornada, tô na viagem, tive uma frustração, tive uma situação, no lugar de eu lidar ali com a pessoa que está do meu lado, não, eu quero voltar lá atrás para chorar no colo da minha mãe. Uhum, uhum, uhum. A chorar no colo do meu pai, porque eu não sei lidar com isso, eu não sabia que no casamento ia ter isso. Então essas dependências, né, principalmente voltando para a família, acaba decepando você, né, você fica incompleto, pedaços seus fica para trás, e aí a outra pessoa ela diz assim: "Poxa, eu nunca tenho meu marido completo". Uhum. Ele sempre estava nunca é nós, sempre é ele, dividindo a vida para trás e nunca a gente vai para frente, né. E a gente fala isso repetidamente, Gênesis capítulo 2 verso 24, né? Por isso deixa o homem, né? E esse deixar, ele é um cortar do cordão umbilical emocional. Sim, E, e, e é interessante, quando há essa dependência emocional dos pais, o casal não cresce emocionalmente como casal, né? não. Tem que romper realmente. E aí os pais precisam também compreender que eles podem ajudar os filhos nesse processo. Porque tem pai que quando a filha chega, ele acolhe, ele abraça, diz, não, é isso mesmo, minha filha e tal. Ou então tem mãe que acolhe, abraça, em vez de falar, olha, volta lá, resolve essa questão com o seu marido. Se vocês dois não conseguirem, aí você vem e me pede ajuda. Porque minha mãe fazia isso. Às vezes, alguém ia reclamar para minha mãe tem 9 filhos, né, alguém ia reclamar para ela, aí: "Não, porque ele", falou: "Minha filha, vai lá e resolve, porque assim, vocês casaram agora, prepara o angu e coma, entendeu? Sim, Agora é vocês". É claro, se não houver como os 2 resolverem, os pais estão ali como um suporte sim. para ajudar, mas eles primeiro precisam buscar resolver essa demanda, até para desenvolver maturidade, né. E aí, pastor, tem 2 problemas, né, Uhum. isso aí acaba trazendo 2 problemas. O primeiro problema é que os acordos, eles só podem ser feitos no território do diálogo. Aham. Quando eu tenho essas dependências, eu não gasto tempo tendo diálogo com a minha esposa, a gente tentando buscar solu não, eu sempre estou correndo para trás, sempre estou buscando outra pessoa, né. Então, é necessário desenvolver diálogo, isso é uma musculatura, Uhum. e não é fácil. Eu sempre falo, pastor, que conversas difíceis fazem parte da mesa de casais maduros. E a jornada do casamento é uma jornada de conversas difíceis, muitas vezes. Uhum. Conversas difíceis sobre mim, conversas difíceis sobre a pessoa que está comigo, conversas difíceis sobre uma situação, porque chegam os filhos também. Como é que a gente vai lidar com isso? Então, conversas difíceis fazem parte da mesa de casais maduros. E as conversas difíceis, para ser desenvolvidas, tem que ter diálogo.
Se toda vez eu volto para trás e não tenho um diálogo com o meu cônjuge, pastor, eu não desenvolvo essa musculatura, Uhum, uhum. né. E o segundo é quase a mesma coisa, mas é o fato de eu não desenvolver a musculatura, diz assim: "Espera aí, é um problema, eu não sei como resolver", mas se toda vez eu ficar buscando o chat ChatGPT, eu nunca vou desenvolver mais meu cérebro, Uhum, uhum, né. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre isso: "Olha, ninguém desenvolve mais pensamento, uhum. ninguém desenvolve mais raciocínio, ninguém mais brinca aqueles jogos de desenvolvimento de raciocínio, porque agora nós temos o chat ChatGPT". Uhum, Então tudo que a gente vai buscar, claro que é uma grande ferramenta, uhum. mas é igual casamento, casamento vai ter momento que eu vou ter que pensar, ter que refletir, vou ter que chorar, vou ter que sentir, vai ser frustrante, mas eu tenho que aprender a fazer essa digestão emocional, de pensamento, e hoje os casais não estão fazendo, por isso dão sentença de divórcio tão rápido, porque trava e diz assim: "Ah, não sei resolver, então vamos separar". Um outro aspecto muito importante, e eu tenho também falado muito, com os casais sobre isso, não existe, não existe como você fazer uma viagem tão longa sem paradas obrigatórias, né. Sim. Por exemplo, eu já fui 3 vezes para o Japão, e sempre que você vai para o Japão, obrigatoriamente, você faz uma ou 2 escalas, né. E sempre que eu fui, eu fiz uma escala, ou em Chicago, parece que em São Francisco, você tem que fazer uma escala, porque não tem um avião com autonomia para viajar Uhum. 24, 30 horas, certo? Sem paradas. Nem os aviões de guerra, eles são abastecidos no ar, né? Sim, São abastecidos. Então, não é diferente nessa viagem. sim. Tem pessoas que acham que é possível fazer uma viagem sem parar nesses postos de reabastecimento, né. Esse é o quarto acordo, pastor, Aham. do livro aí, da jornada, né, do casamento, porque a jornada, ela precisa naturalmente de pausas. E uma coisa, pastor, que a pausa vai fazer, muitas vezes, é nos tirar do automático. Uhum, uhum. Nós aqui, pastor, que lidamos com SOS, né, é muito interessante que casais, às vezes, dizem: "Pastor, olha, eu quero fazer o SOS, mas nosso casamento tá bem, tá tudo bem, tudo beleza". Só que eles estão naquela vida do automático, aquela rotina de vida, né, de correria, e quando eles saem de suas cidades e param ali no espaço Home Família para viver aquele momento, de repente eles tomam um susto. Porque faz tempo que eles não ficam os 2 juntos dentro do quarto, assim, sem ter outras coisas, e aí eles ficam ali lidando com tudo que estão ouvindo e eles vão descobrindo que estão perdidos um do outro. Uhum. Eles vão descobrindo que: "Nossa, isso aqui eu tinha esquecido, isso aqui eu já não estava dando atenção", quando dá que não, eles: "Pastor, você acredita que foi a melhor coisa que fizemos, porque quanta coisa a gente precisou resolver". Então, a pausa também, pastor, ela nos tira do automático, ela nos descansa, E né. outra coisa, né, ô Marcos, é interessante que o pastor Estevão Fernandes que conta essa experiência, né, ele socorreu alguém da igreja dele que estava doente, e aí ele leva essa pessoa para o hospital. E lá, uma enfermeira da igreja olhou para ele assim e falou: "Pastor, o senhor está bem?" Ele falou: "Estou bem". "Não, mas o senhor está um com uma cor, assim, com uma expressão de que o senhor não está bem. Posso medir sua pressão?" Quando ela mediu a pressão dele, ele estava morrendo, Meu e ele não sabia. meu Deus. Acho que 2 ou 3 horas depois, ele estava na mesa de cirurgia, Uau, um médico salvando a vida dele. meu Deus. E aí ele conta nessa experiência, sempre que ele compartilha com a gente essa experiência, ele diz: "Às vezes nós estamos assim, nós estamos salvando casais sem ter consciência de que o nosso casamento está morrendo". É. Aí, é a necessidade, assim como os médicos nos orientam: "Ó, a cada 6 meses faz um check-up, É. uma vez por ano pelo menos, faz um check-up", né. E eu me lembro que
eu levei a Rose para se consultar com um médico amigo nosso, ele é da área aí de medicina integrativa. Aí ele me viu e falou: pastor, já que o senhor está aqui mesmo, deixa eu consultar o senhor, depois eu consulto a sua esposa, o senhor pode ir, depois a gente pede para alguém levar a sua esposa no hotel. Ah, eu falei: beleza. Quando ele mediu minha pressão, a minha pressão estava alta de forma absurda. Tipo assim, eu deveria estar no hospital. Ele falou: mas pastor, o senhor sempre teve pressão alta? Eu falei: não sei, eu nunca me preocupei com isso. Pois é. Aí ele falou assim: amanhã, talvez é porque você veio aqui, às vezes tem pessoas que quando tem um encontro com o médico no consultório, altera e tal, mas amanhã você monitora. Aí eu me lembro que no outro dia eu ia pregar em Cuiabá. Quando eu cheguei em Cuiabá, eu almocei e fui numa farmácia. Quando eu medi minha pressão na farmácia, a pessoa que me atendeu falou: o senhor precisa ir para o hospital agora. Não é para amanhã. O senhor precisa ir para o hospital agora. Aí comecei a me preocupar. E aí, naquela semana mesmo, eu já procurei um cardiologista e realmente eu fui no hospital, depois aqui em São Paulo, rapidinho e tal. E o certo é que eu precisei depois passar a tomar um remédio para controlar a minha pressão. Eu tomo esse remédio até hoje. Aonde é que eu quero chegar? É necessário, muitas vezes, o casal vir aqui no SOS de forma preventiva. Aferir a pressão do Aferir a pressão do casamento. que às vezes está precisando ir para o hospital E não sabe. e não sabe. Você tá me entendendo? E é por isso, pastor, e é por isso que a gente ouve muito essa expressão: você viu? De repente, rapaz, o casal se separou, de repente o casamento implodiu. Não é que de repente, é a mesma coisa, pastor, você não está resolvendo sua pressão, de repente, pum, a Morre. pessoa teve um infarto fulminante, Exatamente. né? Então, assim, existem infartos fulminantes dentro do casamento. Sim. Porque a pessoa acha que está tudo bem, está na velocidade da vida, está no automático, está na rotina, e as pausas existem para isso. Então, entenda isso. Você tem que parar, né? Às vezes eu falo sobre casamento é uma viagem para toda a vida, né? Falo, você tem que parar primeiro para fazer uma avaliação de como está sendo a viagem. Entendeu? A velocidade que nós estamos indo realmente faz sentido, porque tem gente que está indo ou muito devagar ou muito rápido. E você não pode nem ser devagar e nem ser rápido. Você tem que encontrar um ponto de equilíbrio e aí tem que ser acordado entre os dois. Porque uma coisa é quem está dirigindo, outra coisa é quem está indo ao lado, entendeu? Outra coisa, você tem que parar para você fazer uma revisão, entendeu? De 1 a 10, que nota a gente dá para o diálogo nosso? Entendeu? De 1 a 10, que nota a gente dá na forma como nós estamos tratando a família de origem um do outro? De 1 a 10, como é que nós estamos cuidando da nossa família? Saúde física, emocional e espiritual. Entendeu? E essas paradas para essa revisão é que não deixa o casamento entrar nessa situação crítica de repente, ter que ir para uma sala de cirurgia para fazer aquilo que poderia ser prevenido. E aí, pastor, tem também outra coisa sobre a pausa, né? Quando você não dá pausa nessa jornada, então quer dizer que você não está parando. E quem não para, uma hora cansa. E eu lembro, pastor, e eu falo isso assim com muita tristeza, claro que não foi imprudente, foi imprudência, né? Mas não foi uma coisa que eu idealizei. Eu já dormi na direção, pastor, 2 vezes. E as 2 vezes minha família estava presente dentro do carro. Então foi um momento, eu lembro que eu chorei, foi um momento ali que eu falei: meu Deus, eu não podia, inclusive uma dessas, pastor, não sei se você se recorda, você estava vindo lá de São José dos Campos com a Mani e a Munira, e você me entregou ela meia-noite na frente da Jesus Club. Isso. Meia-noite, você lembra disso? E meia-noite, pastor, nós fizemos essa viagem. Nesse dia, pastor, nessa madrugada eu dormi na direção. E eu lembro que o Senhor nos guardou, teve misericórdia, eu parei ali numa churrascaria, num posto, e nós ficamos até de manhã dormindo dentro do carro. E aí eu entendo o seguinte, que a falta da pausa pode comprometer a sua viagem.
Por exemplo, você lembra daquele acidente que aconteceu com o avião que levava a Chapecoense, Sim, não é para... falta de combustível, né? Aí, olha só, o rapaz quis, certo, economizar, e às vezes, eu sempre digo, às vezes o barato fica caro, Fica. porque ele não quis parar para reabastecer, querendo economizar, vai dar, e não deu. E aí ele simplesmente levou junto com ele quase que todo o time, comissão Foi técnica. trágico. Foi trágico. Então, e é exatamente o que acontece. É o que você falou, você está com a sua família no carro. E essas economias, pastor, ela vai muito nessa coisa também, nessa mentalidade, né. "Ah, essa imersão aí, ah não, não preciso, ah, essa pausa aí, ah, não é necessário não, vamos deixar para outro dia". E você vai nessa história de: "Vamos deixar outro dia abastecer, vamos deixar outro dia fazer a pausa", e aí o outro dia não chega, Uhum, né. uhum, Aí o outro dia não chega, porque o casamento ele implode. uhum. O casamento entra num acidente e capota, porque, alguém ali, entrou em uma exaustão. E é interessante que tem muitos pastores que nos assistem aqui, filhos de pastores, esposas de pastores que nos assistem. Recentemente, eu estava ouvindo um testemunho de um casal de pastores que foi restaurado no seu casamento aqui no nosso ministério, na SOS Casamentos, né. E aí ele compartilhou com a gente que ele não consumou um pecado, certo, sexual, ele não consumou, né, mas ele, foi tentado e nessa tentação ele cedeu até um limite, tá, mas houve beijos, houve abraços e tal, ele falou: "Pastor, na minha cabeça e nas minhas atitudes eu pequei, eu fui infiel", né. Aí eu perguntei para ele: "Nesse momento ou nesse período em que aconteceu isso, como é que vocês estavam?" Ele disse: "Então, eu estava tão fragilizado em função de uma exaustão." Por quê? Porque eu simplesmente achei que em primeiro lugar vinha a igreja, depois meu casamento, depois minha família. Então eu estava assim mergulhado até o pescoço nas demandas da igreja, e aí o que acontece? O cara perde Deus de vista trabalhando para Deus. Mas não é só Deus de vista, ele perde a esposa de vista, Perde a família. ele perde a família de vista. Aí ele falou assim: "Foi ali, quando aconteceu essa tragédia comigo, porque eu não sou mau caráter", ele falou, foi um vacilo, foi um baixar de guarda, e era alguém que trabalhava na casa dele e tal, entendeu? E não houve assim um caso, mas como às vezes acontece, havia um caso. Envolvimento Foi um afetivo, né. envolvimento ali que rolou isso daí, e aí ele entrou em crise, caiu a ficha, e quando ele então, até para recuperar para reconquistar o coração da esposa, voltou-se para Deus, começou a colocar as coisas no lugar, foi que caiu a ficha. Espera aí, eu estava assim comprometido com uma ordem de prioridades que não tem a ver com o evangelho. Uhum. Porque Deus não quer que eu salve a igreja e perca meu casamento. Até porque a igreja, quem salva é Cristo, Sim. não é? Eu sou apenas um pastor convidado para cuidar da noiva, não para ser o noivo da noiva, não é? Até eu contei, em algum lugar eu contei de um pastor amigo, né, que estava vivendo uma situação parecida, e aí diz que ele foi ao templo para pregar, acho que numa quarta-feira, num grande culto, na igreja dele grande, um grande culto, e ele foi para a igreja brigando com a esposa, porque pastor também é humano e às vezes em quando briga com a esposa. E aí foram brigando. Quando chegou na porta da igreja, a esposa falou algo para ele que o acordou. A esposa falou assim: "Pois tem outra, quando é que você vai devolver a noiva para Cristo e assumir sua mulher como a sua esposa?" Ele falou que aí a ficha caiu. Aí as conversas difíceis, né. Exatamente. Ele desceu do carro, foi até o púlpito, chamou o co-pastor, falou: "Ó, eu não posso ficar no culto hoje, não vou pregar hoje.
Então você conduz, prega, e eu vou ali, até ele brincou, né? Falou, eu vou ali resolver o problema de um casal. E o casal era ele. Aí ele volta para casa, aí vem a conversa difícil. É. Aí sentam, falam, então, espera aí, tá tudo errado. E isso aí que você está falando, pastor, é o 5º acordo da jornada chamada casamento. Aham. Porque o 5º acordo fala sobre imprevistos da jornada. E o que são os imprevistos? São os acidentes, é quando dá uma pane seca, é quando alguém adoece na jornada, você tem que voltar para trás, Um pneu estoura. um pneu estoura. Então, quando os imprevistos, o que é um imprevisto? É você olhou para o casamento, você não estava prevendo aquilo. Ninguém casa achando que alguém um dia vai trair, ninguém casa achando que um dia vai acontecer ninguém casa pensando nisso. Mas acontece, e quando acontece, é necessário você convidar a maturidade para saber lidar com os imprevistos. Então, um casal como esse, como você disse, o cara não era mau caráter, mas a exaustão, o cansaço levou ele a uma situação dessa. Inclusive, o T.D. Jakes diz uma coisa interessante. Ele fala que o pecado de Sansão foi ter descansado no colo errado. É, Interessante. Eu achei muito interessante isso, porque ele está exausto, né? sim. Ele está cansado. E eu sempre digo, Macão, que uma mente exausta se torna uma presa fácil para o inimigo. Sim. O inimigo sempre... É a mesma coisa. Quando foi que Elias começou a fazer orações absurdas, começou a desejar morrer? Cansaço, né? Então, pastorzão, você que está nos assistindo, toma muito cuidado. É isso aí. E esses imprevistos, pastor, que vai acontecer, né? Não tem um casal que não tenha passado por uma coisa que diz: olha, nós não prevíamos isso. Nós não imaginávamos, nós nunca pensamos nos encontrar numa situação dessa. É aí, pastor, que a maturidade é necessária, né? E a Márcia fala muito sobre isso, porque hoje, pastor, está complicado, está dizendo que os homens só estão chegando à maturidade aos 45. E tem uma pesquisa em Londres que diz que só é aos 52. Então, quanto mais falta de maturidade é trazida para dentro dessa jornada, a possibilidade desse casamento não dar certo é fato, porque vai acontecer imprevistos. Então nós temos aí hoje jovens que vêm de famílias disfuncionais, não têm maturidade nenhuma, não se prepararam para entrar no casamento. E aí no casamento vai ter imprevisto. E aí não sabem lidar porque não tem maturidade, só vai tomar uma decisão: não, segue seu caminho, eu sigo o outro, porque eu não sei lidar com isso. E aí tem outro aspecto muito importante. Eu lembro que eu estava indo com o meu carro para São Paulo e de repente acendeu uma luz amarela, e eu não sabia o que era. Podia não ser nada, como podia ser algo grave. Então eu parei, tirei uma fotografia e mandei para um mecânico, certo? E aí ele me deu as instruções necessárias. Qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes a gente não se dá conta de alguns sinais de alerta. Sim. E a gente vai, não, depois eu vejo isso. Tô com uma dor aqui, ou então acende uma luz. Não, outro dia, um avião estava decolando e de repente ele volta. E aí o piloto informou que algum sinal apareceu lá no painel que dizia que ele deveria retornar, porque seguir era colocar em risco todo mundo que estava dentro do avião. Então, o que a gente precisa é de humildade para entender, certo? E aí, por exemplo, eu saí de férias agora, junto com toda a minha família. A gente se organizou o ano todo para conseguir sair de férias, cada um fazendo a sua parte, economizando e parcelando isso, aquilo e tal. Conseguimos. Então, nós conseguimos parar durante 20 dias. Tá? O que alterou? Nada. O que mudou no ministério, no trabalho? Nada.
É uma questão de planejamento. Agora, é necessário. O menos, às vezes, é mais. Sim. Porque tem pessoa que fala, mas se eu parar, o menos, muitas vezes, é mais. É exatamente foi a falta dessa consciência que fez Elias cair em depressão no deserto. O próprio Cristo, quando estava com os discípulos, Marcos capítulo 10, se não me falha a memória, ele percebe que eles iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Quando você não tem tempo para sentar à mesa e saborear com calma uma refeição deliciosa, é um dos sinais de que o ativismo está te engolindo. São duas extremidades erradas. É quem quer apertar muito o acelerador para tentar chegar rápido, né, Exatamente. porque quer ir rápido, porque quer acelerar e aí fica acelerando a vida. "Não, eu preciso resolver isso, eu preciso", e ficar acelerando tudo, também vai dar problema. E também tem o outro que, não entende que dar pausas, parar um pouco, e não é parar, pastor, de uma forma que não possa entender que aquilo ali vai ser extremamente importante para todos. Exatamente. E eu posso dizer, pastor, que muitas vezes isso é um testemunho que eu digo, pastor, eu já parei minha família muitas vezes. Eu lembro que às vezes eu percebia que tinha um estressor dentro de casa, né, minhas filhas na escola, eu dizia para elas: "Hoje vocês não vão para aula, hoje nós vamos parar tudo e nós vamos sair juntos". Muitas vezes, pastor, eu como pastor, eu já fui pastor sênior 2 vezes, eu parei para fazer isso. As meninas, a Márcia pode testemunhar, já fiz isso umas 10 vezes, pastor. "Não, pai, mas eu preciso, vai ter, eu tenho essa prova", "Filha, depois a gente resolve". Nesse momento agora, a família precisa parar, nós precisamos sair desses estressores, precisamos ter um tempo nós 4. Uhum. É. Então, são essas extremidades. Então a gente precisa parar e precisa, pastor, avaliar, tirar dos estressores, olhar nos olhos, perguntar se está bem, porque senão a viagem não continua. E também, né, Marcão, a gente precisa dizer para os casais que estão nos acompanhando aqui, sempre que você vê uma luz amarela acesa no seu casamento, faça como eu, tira uma fotografia e manda para um especialista, manda para quem sabe mais do que você. É, Por quê? É humildade, é o orgulho, muitas vezes. O que vão pensar de mim? O que importa, gente, é o que Deus pensa a teu respeito. Não é verdade? sim. É o que Deus pensa a teu respeito. Quando a sua reputação começa a falar mais alto do que a sua necessidade de cura, de libertação, de restauração, você está equivocado, pô. Você está equivocado, entendeu? Então vamos supor, não é porque eu sou pastor. Eu achei muito bonito um dia um casal de pastores que trabalha comigo, né? E são maduros. E ele convidou eu e a Rose para um almoço. Tá? E quando chegamos nesse almoço, você falou: nós chamamos o senhor aqui porque a gente não está conseguindo se comunicar. A gente não está conseguindo conversar. E aí, numa conversa muito saudável ali, a gente conseguiu ajudá-los a enxergar um caminho. Sim. Entendeu? E às vezes, só pelo fato de colocar para fora o que está no coração com liberdade, sem medo de pré-julgamento, nada, já é curador. Sim. E até hoje esse casal, eu percebo o quanto fez bem aquele nosso encontro. Então os pastores que estão nos assistindo, filhos, é muito bonito quando os filhos dos pastores vêm percebendo que não está legal, como já aconteceu várias vezes aqui. Filho de pastor ligando: "Pastor, meus pais não estão legal. Se eu falar com eles, você pode ajudar?" Claro. E quantas vezes vem aqui, a gente senta, por quê? Porque, não, mas cara, não é o que vão falar de você. Você precisa parar, senão daqui a pouco, o que era só um probleminha que com um reparo resolvia, funde o motor, pô. É isso aí.
E a jornada, pastor, ela começa o casal, mas aí, no decorrer da jornada, os filhos entra dentro também. Sim. E é como que você está dizendo, os filhos vão vendo, porque o casal tá lá, na jornada, mas os filhos que estão chegando, eles estão vendo: "Meu Deus, tem alguma coisa errada aqui". E eles estão percebendo, e muitas vezes Deus até usa os filhos, né, pastor, como essa luz que acende para dizer: "Tem alguma coisa errada". Exatamente. E aí não ter medo de buscar ajuda, não ter medo de falar que está doendo, não ter medo, de chegar é a mesma coisa, o problema no casamento é de ordem terapêutica, né, psicológica, psiquiátrica, de ordem, às vezes é uma questão hormonal, precisa procurar um médico desta área para te ajudar a ver como é que as coisas estão. Às vezes é uma bipolaridade, certo? Que você tem que mais uma consulta com um psiquiatra. Não ter medo, não ter vergonha, não ter resistência. E sabe o que acontece, pastor? Eu e a Márcia, nós atendemos muita gente online de forma terapêutica e atendemos muitos pastores. E é interessante que a terapia, o que que a terapia faz? Às vezes o casal, eles assim não tem um parâmetro de uma terceira pessoa do lado de fora para poder mensurar algumas coisas. E quando você busca um processo desse, você está buscando uma terceira pessoa para ver do lado de fora o que eles não estão vendo. Porque se não, eu acho que está certo, o outro não, eu acho que está certo também. Quando entra uma terceira pessoa, começa a trazer um outro parâmetro, uma outra visão, e é muito importante. É muito importante para o casal, para a esposa, para o marido e para dizer para ambos: "Olha, isso aqui, cara, não tá legal, deixa eu te mostrar aqui uma outra imagem disso". E aí o casal vai, eh, ali se adequando, porque tem uma terceira voz, tem uma terceira pessoa mostrando um outro lado que eles não estão vendo, né. E quem está fora, não é? É interessante que um dia eu estava na oficina, e aí eu percebi que o rapaz não conseguia uma maneira de de soltar um parafuso, que estava num lugar bem, assim, difícil, né. E ele ali envolvido e tal, estressado, não consigo e tal. E eu que estava de fora, sem estresse nenhum, dei uma olhada assim e fiquei na minha cabeça pensando como eu faria para soltar aquele parafuso. De repente eu falei para ele assim: "Rapaz, por que que você não pega isso aqui e faz assim?". Aí ele fez, soltou. Mas por quê? Porque eu estava fora, É, eu não estava envolvido, entendeu? não estava no No estresse ali. estresse, tal, tudo sujo de graxa. Não, eu estava fora, calmo, sereno e tranquilo, sem aquela obrigação de querer ter que resolver. Aí eu dei para ele uma instrução e ele conseguiu, depois ele me agradeceu muito, falou: "Aprendi mais uma e tal". Mas é assim sempre. É que você está muito próximo do problema, muito próximo do parafuso, e você Exatamente, não tem uma visão maior. Quem exatamente. tá fora vê maior. E sem contar com a pressão, né, meu, com a pressão, às vezes com o horário, tem prazo e tal. Agora alguém que não tem nenhum compromisso e que está descansado, você está me entendendo? Enxerga melhor. É. E às vezes o que você pensa que estava tão longe, estava tão perto, tão simples. Eu me lembro que esse casal até escreveu um livro agora, estão dando palestra, superaram a crise, né. E é um casal que dá palestra nessa área, né, de temperamento, de inteligência emocional. E eles saíram lá da cidade deles, pediram pediram uma mentoria na minha casa. Aí eu os recebi e tal, e eu fiz uns desenhos para eles, assim, que eu gosto muito, eu fiz uns desenhos mostrando para eles como é que tinha que ser e tal. E "Uau, pô, é isso que a gente precisa". Daí quando eu terminei eu falei: "Mas só que é isso que eles ensinam para todo mundo todo dia, pô". Você percebe? Eles não se davam conta de que o que eles precisavam era exatamente o que eles estavam ensinando. Só que entra no automático, né, você ensina, 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 de repente alguém chega e te mostra, você fala: "Caramba, é isso que eu preciso". E às vezes nem se dá conta que é isso que eu estou ensinando para todo mundo. Isso acontece com pastor, Acontece com todo com mundo. médico, isso acontece com enfermeiro, isso acontece com mecânico, isso acontece com todo mundo. Agora eu preciso ser humilde para fazer como esse casal fez. Saiu lá do estado deles, pegaram um avião
E eu falei, ó, 9 horas pode... 9 horas eles estavam na porta da minha casa, nós tivemos ali 1, 2 horas de uma boa conversa e hoje eles estão curados, restaurados, escreveram livros, estão ministrando sobre esse assunto, tem um projeto lindo. Tal. Então, eu estou batendo nessa tecla porque eu percebo uma grande dificuldade das pessoas de buscar ajuda. E quando a gente não entende, pastor, que uma palavra pode mudar tudo, por exemplo, né, Jetro, sogro de Moisés, estava ali, só veio deixar a esposa e os filhos, eu deixar ali no deserto, quando chega, se depara com a situação, o sol nem subiu ainda, diz que já estava Moisés e aquela fila enorme, ele julgando aquele povo, o sol estava se pondo, aquela fila enorme, ele se aproxima daquela situação, andando ali no arraial e falou, ô Moisés, faz assim, cara, estabelece aí líderes de 50, de 100, de 1000, e só os casos mais sérios traz para você. Diz que ali nasceu o organograma. É. Quer dizer, a pessoa estava só ali, pastor, o cara morava em outro lugar, né? Então, assim, ele só veio deixar a mulher e os filhos ali, a filha e os netos ali para Moisés, que encontrou eles no deserto. E vendo aquela situação, deu uma sugestão e resolveu o problema de Moisés. Agora, se Moisés não tivesse aceito, porque o próprio Jetro disse, cara, você vai morrer e você vai matar o povo também. Então, muitas vezes, pastor, o nosso casamento, para quem está de fora, nos ajuda, precisa só de uma palavra. É. Um conselho só, cara, para aqui. Quantas vezes, pastor, a gente ali no SOS e a pessoa trazia aquele problema e dizia que aquele era um negócio, né, fora do comum, e a gente dava uma palavrinha, uma sugestão, e eles diziam, meu Deus, pastor, é isso, pronto, resolveu. Então, às vezes é só uma palavra, um conselho só, e resolveu, porque a gente vê o problema muito grande, mas é uma solução, às vezes, que é um ajuste, né? E aí fica aqui, então, essa orientação, né? O Marcos deu apenas uma degustação do livro, né? Eu gostaria muito que vocês adquirissem o livro. Coloca aí na tela, assim, cheia, a capa do livro. Se você quiser adquirir, Na Amazon. na Amazon você pode adquirir. E também eu quero muito que você siga o trabalho do pastor Marcos e da sua esposa Márcia. Coloca também aí o @ deles. Por quê? Porque eles fazem um trabalho maravilhoso na internet. Hoje, todo mundo está falando na internet e muito do que se é dito não faz sentido para quem realmente acredita na palavra, crê no evangelho. Tem muita coisa que você não deveria nem ouvir e muitos que você não deveria nem seguir, na verdade, porque não agrega absolutamente nada. E eu quero muito que você conheça todo o livro. São 7 acordos, ele deu apenas uma degustação aqui. Apenas uma degustação. Marcão, foi muito bom nossa conversa, mas eu queria que você deixasse uma palavra final, olhando aqui nessa câmera aqui, ó. Deixa uma mensagem final para o pessoal que está nos acompanhando. Eu quero dizer que o seu casamento é uma jornada. Não é de um momento, não é de uma estação, não é de uma temporada, é uma jornada da vida. E aí você vai escolher como você vai fazer essa jornada. Se vai ser uma jornada infeliz, uma jornada cansativa, uma jornada que você não tem mais alegria de fazer, ou se você vai aprender a incorporar acordos que vai inteligentemente tornar a sua viagem uma viagem viável, que vai levar você até esse destino e você vai ter a alegria de fazer essa jornada. Então que você pense nisso e possa incorporar esses acordos, adquira o livro e tenha uma jornada abençoada. É isso aí, gente. Olha, e se você ainda não participou do SOS Casamento Curado, o pastor Marcos Moura e a sua esposa sempre ministram, aconselham, ministram 2 palavras poderosas. Se inscreva para a próxima imersão SOS Casamento Curado. Marcão, Deus te abençoe. Foi muito bom estar aqui. Voltamos outras vezes, porque esse assunto... E aí, da próxima vez eu quero ter uma conversa mais pastoral,
Vamos falar sobre algumas dores dos pastores que precisam também ter uma resposta, não é? Deus abençoe você, sua casa e sua família, e vamos terminar como sempre. Compartilhe esse link com pelo menos 3 pessoas que você ama e você quer muito bem. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca os próximos podcasts.